Bons dias a todos. Eu gostaria de pronto agradecer a possibilidade de falar com vocês a respeito do impacto na nossa indústria de TI do aumento das incidências de cibersegurança. Todos sabemos que uma boa teoria tem que ser embasada em fatos para ser verossímil. Então vamos trabalhar primeiro com os fatos que fundamentam o nosso caso. Primeiro conjunto de fatos diz respeito ao sucesso da indústria brasileira de software no contexto internacional. Esse sucesso ele pode ser avaliado com base em 3 cases de grande relevância. O primeiro diz respeito às nossas eleições informatizadas, as nossas urnas eletrônicas, que apesar da divergência com relação à capacidade de auditagem, são capazes de entregar os resultados da eleição no tempo muito mais curto que qualquer outra grande democracia ocidental. O segundo case de sucesso diz respeito ao imposto de renda de pessoa física, que a declaração é feita a partir de um programa e é enviada online por milhões de declarantes todos os anos há mais de uma década. O Brasil foi o primeiro país a informatizar totalmente essa entrega de declarações. O terceiro case diz respeito à indústria de automação bancária, que é onde a minha empresa atua há 28 anos. A indústria de automação bancária brasileira ela é de tal monta que nós somos hoje o segundo país em volume de transações online em todo o mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Embora nós sejamos a 8ª ou a 9ª maior economia do mundo e a 5ª ou 6ª maior população. Então, nós temos um volume de transações que é muito maior do que a maioria dos outros países e que tende a aumentar com o crescente sucesso do Pix, que deve ser um outro case de sucesso de larga escala muito em breve. O segundo conjunto de fatos diz respeito ao desemprego no Brasil. O desemprego hoje atinge aí a marca de aproximadamente 14 milhões de brasileiros, o que gera um impacto social e econômico gigantesco para o país. O terceiro conjunto de fatos ele se refere à carência de mão de obra na área de TI. Por mais paradoxal que seja, um país que tem 14 milhões de desempregados tem cerca de 150 a 180 mil vagas abertas na área de TI há mais de 5 anos, que a gente simplesmente não consegue preencher. Sobre isso, a gente tem um grupo de fatos que fala sobre a natureza dos empregos de TI. Primeiro, empregos em TI pagam mais, em geral, do que os empregos médios de qualquer outro setor. Isso é verdade nos Estados Unidos, com diferença de 30%, isso é verdade na Europa, com diferença de 20%, mas isso é principalmente verdade no Brasil, onde o salário médio do brasileiro é de R$ 1.800 e o salário médio de TI é mais de 3 vezes superior a isso. O segundo ponto importante diz respeito ao fato de que os empregos de TI geram mais empregos indiretos do que os demais empregos nas outras áreas da economia. A cauda de geração de empregos indiretos é maior por causa da maior renda, que gera maior demanda de produtos e serviços e, portanto, alimenta a cadeia. Qual é a dificuldade, então, da gente transformar esses milhões de desempregados e ocupar essas vagas que nós temos disponíveis? Diz respeito à demanda por qualificação. O que acontece? A gente chegou a ter, em um certo momento aqui, há não muitos anos atrás, em Brasília, 22 cursos superiores de informática oferecidos por diferentes instituições. Cursos das mais diferentes denominações. Engenharia de software, ciência da computação, administração de redes, administração de sistemas e por aí afora. Acontece que as pessoas, os quase 2.000 formados anualmente nessas faculdades, chegavam para procurar emprego e eles não eram capazes de ler um texto pequeno e escrever 2 ou 3 parágrafos a respeito do que tinham lido. Não conseguiam tirar, no caso da nossa empresa, mais do que 4 na prova, que é a nota mínima de corte que nós temos. Por conta disso, a empresa que hoje tem 350 funcionários ainda mantém cerca de 60 vagas abertas sem conseguir preenchê-las. O quinto conjunto de fatos diz respeito diretamente à questão do aumento internacional das ciberofensas. Segundo a nossa eCiber, a Estratégia de Cibersegurança Brasileira publicada em fevereiro de 2020, o Brasil é a segunda maior vítima de ataques em termos mundiais, perdendo apenas novamente para os Estados Unidos. Nós teríamos aí um prejuízo da ordem de 22 bilhões e meio de dólares anuais, cerca de 110 bilhões de reais. De outra parte, a necessidade de proteger a nossa indústria
quanto a ataques, ela teria gerado um mercado estimado na ordem de 1 bilhão anual de reais de produtos e serviços. Eu entendo que para um prejuízo de 110 bilhões anuais, um mercado estimado em apenas 1 bilhão, ele está subdimensionado, muito subdimensionado. Só que as crises elas estão associadas a oportunidades. E como dizia o senador Roberto Campos, o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Quando aumenta o número de crimes cibernéticos, aumenta a insegurança, e aumenta também a demanda por produtos e serviços. Só que no Brasil nós não temos uma cultura de vigilância, uma cultura de fiscalização da internet. Pelo contrário, nós temos uma cultura de excessiva liberdade. Se nós formos pensar nos países que estão vendendo mais produtos e serviços de segurança cibernética, são Israel, Estados Unidos, Reino Unido, são todos eles países em que as agências de inteligência atuam fortemente na proteção dos seus cidadãos por meio de uma vigilância constante, seguindo a lógica do John Philpott Curran de que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Nós precisamos encontrar no Brasil um balizamento, um equilíbrio entre a liberdade e a vigilância para fazer com que o Brasil tenha condições de desenvolver sua indústria de software, de cibersegurança e ciberdefesa. Uma forma de fazer isso, já que o governo não tem capacidade de investimento, seria fazer como fizeram os europeus, que criaram uma diretriz para toda a União Europeia, dizendo que as empresas que fossem vítimas de ciberataques e que não tivessem se preparado adequadamente para a proteção de seus dados e para manter a continuidade de suas operações, seriam multadas em valores muito significativos. Isso fez com que as empresas, avaliando o risco de ser multadas e o custo de investir na segurança, tenham trabalhado e investido fortemente, gerando emprego, renda, cultura e produtos de defesa e de segurança cibernética que podem ser vendidos e exportados internacionalmente. No caso brasileiro, se nós pensarmos apenas como exemplo em México, Argentina, Colômbia e Peru, as maiores economias do nosso entorno estratégico, nós veremos que eles também têm dificuldades similares às brasileiras. E se nós formos capazes de desenvolver a nossa cultura e os nossos produtos, nós poderemos provavelmente exportar pelo menos para esses países, gerando emprego, renda e divisas para o Brasil. Fica aqui então a reflexão sobre essa necessidade de equilíbrio entre vigilância e segurança e a criação de uma cultura de ciberdefesa e cibersegurança brasileira. Agradeço novamente a oportunidade.